Hoje nós vamos começar a falar das regras do leilão extrajudicial, e elas estão definidas na Lei 9.514 e a data dela é de 1997. Isso significa que é uma lei já consolidada, ela vem sofrendo algumas atualizações ao longo do tempo, mas dá para perceber que esse processo de leilão já está então documentado e regulado desde 97. E por se tratar de uma lei, a gente precisa entender então quais são os principais artigos delas que têm algum vínculo com a parte de leilão, porque é importantíssimo você conhecer essas regras antes de participar de qualquer leilão extrajudicial. Não faz nem muito sentido você começar a jogar um jogo sem conhecer as regras. Imagina só você nunca viu um jogo de futebol, começar a jogar lá e pôr a mão na bola. Não faz sentido. Então é importantíssimo você conhecer as regras do jogo que você está disposto a jogar para não cometer nenhuma falta e conseguir fazer isso com muita destreza. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser entrar no Google e procurar essa lei. Se vocês digitarem no Google Lei 9514, vai aparecer aqui já direto no site do Planalto, ele que consolida todas as leis, e ele já abre aqui pra gente. Vou fazer um pequeno ajuste aqui na tela para ficar mais confortável pra gente ler. Essa lei, ela fala sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário. Ele até faz a abreviação de SFI ao longo do documento. E ele institui sobre alienação fiduciária. E para esse vídeo não ficar muito extenso, eu já fiz o teste de falar sobre esses principais artigos de leilão e demora mais de 30 minutos. E eu não estou falando isso para desanimar vocês, eu sei que é uma parte às vezes mais complexa, que é muita leitura, mas novamente reforça a importância de você conhecer as regras. Por isso, nós vamos dividir isso aqui em 4 blocos, em 4 vídeos. A primeira parte da lei ele vai exatamente definir o que é a alienação fiduciária. Vai comentar também sobre a propriedade, o que deve conter no contrato e como que é extinto o contrato dessa alienação. E isso vai do artigo 22 até o artigo 25. É o que nós vamos fazer a leitura aqui de hoje. O segundo bloco, ele fala sobre a inadimplência do financiamento e como que acontece a consolidação da propriedade. Isso acontece no artigo 26. O terceiro bloco, ele vai falar sobre como que acontece o processo de leilão. E esse é o artigo 27 e 27A. E por último, vou deixar o bloco final para falar sobre a desocupação e o pós-leilão, que são os artigos 30 e 37A. Eu entendo que com essa estrutura, a gente vai ficar com 4 vídeos de no máximo ali 10, 15 minutos, para não ficar tão extenso, não ficar tão cansativo para vocês e a gente conhecer todas as regras que são importantes para vocês fazerem uma primeira arrematação. Então vamos voltar lá para a lei e ir direto para o artigo 22, que começa com o capítulo 2. Da alienação fiduciária de coisa imóvel. Então ele está falando aqui apenas de bens imóveis, ou seja, casa, apartamentos, fazendas, lotes, esse tipo de coisa. E artigo 22 ele começa cheio de palavrinhas interessantes. Então vamos lá, então vamos conhecer essas palavrinhas. A alienação fiduciária regulada por essa lei é um negócio jurídico pelo qual um fiduciante, com o escopo de garantir obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Então, o que ele está dizendo aqui? A gente tem 2 entidades aqui. O credor ou fiduciário, esse cara aqui é mais fácil de interpretar como se fosse o banco, que é quem a gente vai pegar o empréstimo. E a segunda parte é o fiduciante, que é a pessoa que vai adquirir esse empréstimo. Então, ele fala que a alienação fiduciária é um negócio jurídico entre a pessoa que empresta o dinheiro e a pessoa que pega esse valor emprestado. E nesse caso, a coisa resolúvel é o próprio imóvel. E aqui o artigo 22 ele tem alguns parágrafos. Ele coloca que essa alienação ela pode ser contratada por pessoa física ou jurídica, CPF ou PJ. E ele também comenta que isso não é privativo das entidades que operam no sistema de financiamento imobiliário. Ou seja, você poderia fazer um contrato de acordo com essa lei, emprestando dinheiro para alguém conseguir comprar um imóvel financiado também. E aí ele coloca que o objeto pode ser a propriedade plena, ou seja, o imóvel em si como um todo. E aqui ele vai fazer mais algum detalhamento de outras coisas além da propriedade plena que também podem seguir a alienação fiduciária. A gente não vai entrar tanto no detalhe, não é tanto o escopo nosso no leilão extrajudicial é matar algo que seja diferente da propriedade plena. Então não vou entrar muito nesses detalhes aqui do parágrafo 1º. O parágrafo 2º, ele também vai se referir aqui aos incisos 3º e 4º, também não é muito do nosso interesse. E aqui o parágrafo 3º ele fala que essa alienação fiduciária, a propriedade ela é adquirida pelo fiduciante, ela é suscetível de registro no
no registro de imóveis. Então ele está dizendo aqui que a celebração desse contrato de alienação fiduciária ele tem que ser registrado na matrícula do imóvel. Essa observação é muito importante. Quando a gente consulta a matrícula de um imóvel, a gente consegue ver lá a escrituração ou registro dessa alienação. O parágrafo 4º vai falar basicamente que as alienações fiduciárias sucessivas da propriedade superveniente, eu particularmente nunca vi esse caso aqui na prática, mas é como se o imóvel tivesse mais de uma alienação, então ele vai falar que aquela alienação mais antiga ela tem prioridade em relação à alienação mais recente. Tem mais relação aqui com a concorrência de credores, mas, novamente, eu nunca vi um caso, acredito muito que sejam exceções. Não é nosso objetivo aprofundar tanto nisso aqui. E praticamente do parágrafo 5º até o 10º ele vai falar dessa concorrência dos credores, e aí vou pular a frente direto para o artigo 23. E aqui ele está falando da propriedade, está dizendo que isso tem que ser registrado na matrícula do imóvel. No parágrafo 1º ele vai detalhar um pouco melhor. A constituição da propriedade fiduciária dá-se o desdobramento da posse, tornando-se fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Esse parágrafo é o principal da alienação fiduciária. Basicamente, a gente tem a posse direta e a posse indireta. Posse direta é a pessoa que mora propriamente no imóvel. A pessoa que vai habitar esse imóvel, que inclusive vai arcar com as responsabilidades de condomínio e IPTU. A posse indireta, ela é do banco, de quem fez o empréstimo. Então, no negócio de alienação fiduciária, a posse direta fica com a pessoa que está morando lá e quem pegou o empréstimo, mas a posse indireta, ela fica com o banco. E os bancos fazem muito esse negócio de alienação fiduciária exatamente por essa praticidade. Imagina como que é muito mais fácil você conseguir fazer a desocupação de um imóvel em que a propriedade não está no nome daquela pessoa que adquiriu o empréstimo. É muito mais simples. Nesse caso, você tem inclusive essa lei e não precisa nem de um juiz para poder fazer isso. Mais à frente a gente vai ver na parte dos contratos que no contrato tem que especificar todas as regras. Então a pessoa, no momento que ela faz o contrato, ela já sabe o que vai acontecer se ela ficar inadimplente, quais são as ações que o banco pode tomar mediante essa inadimplência, e é exatamente o processo de leilão que vai ser mais detalhado aqui na lei. Então vamos voltar ali para a gente continuar a leitura. E aqui no parágrafo 2º, ele está dizendo que quem vai arcar com essas obrigações de imposto de IPTU e as taxas condominiais é o fiduciante, ou seja, quem tem a posse direta é quem pegou o empréstimo, é quem mora lá no imóvel. Esse caso até não faz muito sentido, imagina só se o banco que quem fez o empréstimo tivesse que arcar com essas responsabilidades. Não é a realidade. É quem mora no imóvel que paga o IPTU e o condomínio. E o artigo 24 ele vai detalhar mais o que tem que ter nesse contrato. O valor da dívida, sua estimação e o valor máximo, o prazo e as condições de reposição desse empréstimo, a taxa de juros, a cláusula de constituição da propriedade, ou seja, a descrição do imóvel, tudo que contém ali nele. O 5º, a cláusula que assegura o fiduciante a livre utilização. Então vai ter no contrato como que ele pode utilizar a propriedade direta desse imóvel. E aqui vale destacar uma prática muito comum aqui no Brasil, que é o contrato de gaveta. Que é quando a pessoa pega o financiamento, compra um imóvel, depois de um tempo vai lá e vende esse imóvel para um terceiro. Como esse imóvel ele não é propriedade dessa pessoa, não tem as duas propriedades, direta e indireta, ele não poderia fazer isso. Então, essa, inclusive, é a cláusula que provavelmente lá fala que, caso a pessoa queira fazer isso, ela tem que comunicar ao banco, porque o banco tem que dar anuência. Afinal das contas, você assinou um negócio com o banco e o banco ele tem a posse indireta desse imóvel. Então, você não poderia fazer esse tipo de prática. E caso isso acontecesse, você tivesse o interesse de vender esse imóvel, ou você poderia receber o valor que está a dívida e transferir o imóvel para a pessoa que comprou, ou essa própria pessoa que está querendo comprar, se ela não tiver o valor inteiro, ela pode financiar o imóvel. Então, o banco acaba optando por fazer um novo financiamento do que dar a anuência nessa transferência do contrato, vamos dizer assim. Então, esse artigo 5º aqui que vai detalhar o que você pode ou não pode fazer com essa posse direta do imóvel. O 6º, ele vai exatamente comentar como que vão ser as regras para venda no leilão, o valor do imóvel, os critérios, as respectivas revisões. E o 7º aqui, ele vai falar as cláusulas que dispõem os procedimentos de 26, 27 e 27A. Basicamente, o 26 é a inadimplência do contrato
de alienação e consolidação da propriedade, e o 27 são exatamente as regras do leilão. O parágrafo único aqui está relacionado com o valor do imóvel para leilão. Ele fala que é o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão. Quando a gente chegar no artigo 27, vai ficar um pouco mais claro para vocês, mas é importante vocês saberem que a gente tem basicamente 3 valores para o imóvel. Primeiro, o valor de mercado, que é quando ele está sendo vendido ali na atualidade. O segundo é o valor de avaliação. Quando você vai pegar um empréstimo ou a alienação fiduciária, o banco ele faz uma avaliação desse imóvel. Então, naquele momento, ele avalia um determinado valor e no contrato vai especificar qual que é o índice que vai fazer a atualização desse valor de avaliação. E vocês concordam comigo que, muitas das vezes, o valor de avaliação, com o passar dos anos, pode acompanhar o primeiro valor, que é o valor de mercado, ou ele pode ter um descolamento. Vamos imaginar que a gente tem um apartamento que ele vai atualizar pela inflação ali, pelo IPCA da vida, e por uma questão do plano diretor, constrói um shopping, começa a ser um bairro que tem um grande crescimento. Então, o valor do imóvel pode ficar muito diferente do que esse valor que vai ser atualizado. Então, o que esse parágrafo único está dizendo é que para o leilão vai ser o menor entre esses 2 primeiros. E depois desse parágrafo único, a gente tem aqui o artigo 25. Esse artigo 25 também não é tão relevante para nós que queremos arrematar o imóvel de leilão. Ele vai falar aqui sobre o pagamento da dívida. Então, quando for quitado esse financiamento, o que vai acontecer? E aqui tem as regras. O banco tem 30 dias para poder entregar a documentação. Se ele não entrega isso no prazo, tem uma multa de 0,5% aqui ao mês. Como eu disse, não é tão relevante para a gente, então vou pular esse artigo 25. A gente chegaria no artigo 26, que vai falar sobre a inadimplência, a consolidação, só que isso vai ser assunto para um outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar bastante extenso. O artigo 26 também tem vários parágrafos, então a gente vai dar uma pausa por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Mas ainda não pula esse vídeo não, eu quero deixar uma mensagem final para vocês. A gente viu aqui hoje então o que é a alienação fiduciária, viu como que funciona o contrato e algumas das primeiras regras do leilão extrajudicial. Vejam como que é importante a leitura de cada um desses artigos. Então não fiquem só presos a esse vídeo. Vai lá, pega a lei na internet, dá uma lida rápida. Isso aqui está em constante mudança. Eu mesmo já fiz os 2 cursos de leilão. Essa lei no primeiro curso era de um jeito, no segundo curso era de um segundo jeito. E agora que eu estou fazendo essa gravação aqui já tem muitos artigos que foram atualizados. Então é bom você sempre estar em contato com ela. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Deixa aquele like se fez sentido para vocês. E aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!